Isso mesmo, o presidente Lula decide sobre isenção de imposto da gasolina e do etanol nesta segunda-feira. Yasmin Costa está com a gente. Reduzir o preço dos combustíveis é uma das promessas de campanha de Lula, não é mesmo, Yasmin? Oi, Elisa, bom dia para você, para o Vitor e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa é uma promessa de campanha do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, ele fez uma prorrogação daquela medida que estava valendo até o final do ano, prorrogou e vai agora até o dia 28 de fevereiro, a desoneração dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis. E é justamente esse ponto que está ali causando uma grande articulação dentro do Palácio do Planalto. Por quê? Porque eles têm que avaliar, porque a medida perde a validade agora no dia 28 e o governo precisa avaliar se vai manter ou não essa desoneração, retirada ali dos impostos federais que incidem sobre o álcool e a gasolina. Uma articulação grande, como eu disse, está sendo feita desde a semana passada. O próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, na sexta-feira na quinta e na sexta, teve reuniões com o presidente Lula, foi presencialmente ao Palácio do Planalto. Na agenda, diretamente o que eles afirmam para a gente, que é uma reunião de rotina, mas nos bastidores, a gente sabe, a informação que circula é que é efetivamente uma reunião para decidir se vai haver ou não essa desoneração do preço dos combustíveis, vai haver essa prorrogação, já que é um assunto que pode ali prejudicar em partes a popularidade do presidente Lula. Isso é um indicativo que dá à ala política do governo. Por isso, dentro do próprio governo ainda não está tudo fechado. Amanhã tem uma nova reunião do presidente Lula com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nessa reunião, eles também devem tratar dessa questão de desonerar ou não, prorrogar ainda mais essa desoneração ou não. Quando eu digo a ala política está preocupada com a popularidade, porque segundo a Associação de Importadores de Combustíveis, se voltar a incidirem os impostos federais sobre o álcool e a gasolina pode subir até 69 centavos e o álcool 24 centavos. E isso, segundo a ala política, pode ser ali um problema para a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a ala econômica, que é liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já vê com cautela, não é muito favorável a essa questão de prorrogar a desoneração dos combustíveis. Diz que se isso ocorrer, isso pode prejudicar outras promessas de campanha do presidente Lula, como, por exemplo, a implementação de programas sociais adicionais que ele vem trazendo para alguns programas sociais, como o Auxílio Brasil, que vai se tornar Bolsa Família novamente, vai voltar a ser Bolsa Família, e por isso a ala econômica já quer colocar um freio nessa medida. Inclusive, a ala econômica estima o seguinte, que se a desoneração acabar, até o final do ano o governo pode arrecadar quase 28 bilhões de reais só com essa questão envolvendo os impostos de combustíveis sobre o álcool e a gasolina. Mas amanhã, efetivamente, deve ser batido o martelo, afinal de contas, a medida que traz aí a desoneração dos combustíveis perde a validade na terça-feira, dia 28, então o governo precisa dar uma sinalização aí. Se vai acabar no dia 28 mesmo essa desoneração e a partir do dia 1º de março já começa a incidir ali os impostos federais sobre o álcool e a gasolina, ou se vai haver uma prorrogação. Amanhã de manhã tem uma reunião decisiva para articular essa posição relacionada aí e que pode impactar muito na vida de todos nós, né? Sem dúvida. E um outro assunto agora, Yasmin, depois da extensa folga de carnaval, os senadores e deputados finalmente retomam o trabalho legislativo, né? E na Câmara, o Fundo contra Desastres vai ser debatido pelos líderes partidários, né? É isso mesmo, Vitor. Eles tiveram uma extensa semana aí, uma agenda comprida de recesso de carnaval, sem agenda, melhor dizendo. Eles retomam as atividades a partir de amanhã, mas melhor dizendo na terça-feira, porque é comum no Congresso Nacional os trabalhos só começarem a partir da terça-feira e assim deve ser. No dia 28, eles já têm algumas agendas, incluindo essa que vai tratar de um fundo de apoio à situação de desastres e calamidades públicas.
esse fundo já estava sendo discutido dentro do Congresso Nacional, mas ele está parado na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia na Câmara há um tempo, e agora esse assunto volta à pauta justamente por conta da situação que ocorreu na região, no litoral norte aí de São Paulo. Mas além dessa questão envolvendo o recurso para um fundo aí para socorrer em possíveis desastres naturais em todas as regiões do país, o Congresso Nacional também tem que indicar quem serão os líderes ali, os presidentes das comissões, porque ainda não foram efetivamente empossados, vamos dizer assim, colocados ali nomes e qual comissão vão ocupar. E essa também deve ser um primeiro tema ali que eles vão debater, além da reforma tributária, vale lembrar, para fechar aqui, viu, Vitor? Reforma tributária que também é um assunto que até o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que essa vai ser uma prioridade da Câmara dos Deputados, o debate sobre a reforma tributária, porque na avaliação de Lira é preciso discutir esse assunto e não fazer ali reformulações em questões tributárias que já passaram pelo Congresso. Na avaliação de Arthur Lira é preciso debater uma nova reforma tributária e eles vão se debruçar sobre isso. E lembrando, para finalizar agora mesmo, tem um grupo de trabalho que foi criado na Câmara dos Deputados para tratar desse assunto, mas antes da primeira reunião que está prevista para terça-feira, esse grupo já vem causando polêmica porque alguns parlamentares dizem que ele não tem a proporcionalidade de todos os representantes de estados. Não tem deputados de todos os estados para discutir esse assunto da reforma tributária, que é um assunto que já está dentro do Congresso há muito tempo e agora o governo vem trabalhando. Inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com líderes partidários também para tratar desse assunto. Volto com vocês. Yasmin Costa, direto de Brasília, muito obrigada pelas informações.